Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Dai-lhes vós mesmos de comer. A primeira coisa que aparece clara no trecho de hoje é o imenso amor que Jesus sente pelas multidões cansadas e abatidas, que são como ovelhas sem pastor. Dessa grande compaixão nascem os milagres e as curas, o anúncio também. A segunda coisa é que Jesus ensina aos apóstolos a fazer igual a Ele, como Ele. Os impulsiona a amar e servir. Dai-lhes vós mesmos de comer. Matem a fome material e espiritual, como eu faço. A terceira é que Jesus acolhe, valoriza, multiplica qualquer pequena coisa você faça e te encoraja a doar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faz poucos dias que meditamos o paralelo desse trecho no Evangelho de João, mas hoje queremos focar a nossa atenção sobre este versículo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Há 2 coisas fundamentais que devemos colocar bem em destaque no trecho de hoje. A primeira é a compaixão de Jesus, o amor de Jesus pelas multidões sedentas. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou a todos os que estavam doentes. A segunda coisa é o desejo de Jesus de envolver os apóstolos neste seu imenso amor pelo povo. Jesus impulsiona os apóstolos a servir e amar. Dai-lhes vós mesmos de comer.
A situação é difícil. O povo é uma multidão imensa, de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e todos estão com fome. Jesus ensina a não ter medo da desproporção que existe entre as nossas forças e as necessidades. Jesus ensina aos apóstolos e a nós a não ter medo da desproporção que existe entre o que temos, os nossos 2 peixes e 5 pães, e a multidão faminta. O convite de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, não é uma mera frase para que os apóstolos percebessem que só ele podia fazer o milagre, mas sim um ensinamento para que os apóstolos e nós aprendêssemos a fazer o mesmo que ele fez, multiplicar o nosso nada para matar a fome espiritual e material de milhares de irmãos. Sempre existirá desproporção entre o que somos e a nossa missão. Realmente, somos um tesouro em vasos de barro. Mas mesmo como vasos de barro, Jesus precisa de nós. Sem o nosso trabalho, não pode chegar o alimento e o sustento ao povo faminto. Mesmo que a única coisa que saibamos fazer seja distribuir o pão que Jesus multiplica, como se fala nesse trecho, igualmente, sem a nossa obra, o povo não come. Se eu não distribuo o pão que Jesus multiplica, o povo vai passar fome. Não precisa fazer coisas extraordinárias, mas distribuir as graças de Deus, levar a graça aos irmãos, como os apóstolos faziam, distribuindo os cestos de pães que Jesus multiplicava. Irmãos, uma pessoa de bom senso sempre se preocupa diante do povo a ela confiado. O santo cura d'Ars, quando chegou em Arles, essa pequena aldeia da França de cerca de 230 pessoas, sentiu um aperto no seu coração e disse: meu Deus, quanta gente! Como vou levar todo esse povo a ti, Senhor? Você entende? Se tratavam de 200 pessoas. Tem alguém entre nós que já tem responsabilidade sobre 300, 400, 500 irmãos. Quem não se assusta? Arles era uma aldeia de uns 40 casebres, feitos de argila, tipo pau a pique, sem pároco há muitos anos. João Maria Vianney, acompanhado por uma mulher viúva que cuidava dele, andou por 30 quilômetros a pé e no final não conseguia encontrar esse lugarejo entre as montanhas, porque havia muita neblina. Por fim, encontrou algumas crianças que pastoreavam o rebanho e pediu informações. Depois que o rapaz respondeu, ele pronunciou a famosa frase: você me indicou o caminho de Arles, e eu te indicarei o caminho do paraíso. Nós conhecemos São João Maria Vianney, o seminarista da Queixada do Burro, lembra? Quem se sentia mais incapaz do que ele? Contudo, ele lutou por dezenas de anos e conseguiu o milagre. São João Maria Vianney dedicou toda a sua vida para mostrar o caminho do céu a 200 pessoas. Como nós podemos permanecer insensíveis quando no mundo há 5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus? Como ficar insensíveis quando a falta de ideais leva milhões de pessoas para as drogas, para o suicídio?
Vamos parar um momento e vamos nos perguntar: quais são as multidões famintas que estão à minha frente e que precisam de Deus, que estão perto de mim e precisam que eu passe Jesus para elas? Tente escrever no seu diário os nomes ou os grupos destas pessoas que estão esperando, mesmo se parece que não ligam por nada, parece que estão numa vida afastada, insensível, mas na verdade precisam de Deus. Quem são estas pessoas? Escreva no seu diário. Mais ainda, diante do convite de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, que eu entendo. O que Jesus está me pedindo? Como concretamente eu poderia dar alimento para as multidões famintas que estão perto de mim? O que eu poderia dar para elas? Enfim, o que eu posso fazer hoje para distribuir o pão do céu para as minhas multidões afastadas de Deus? Como poderia dar alimento espiritual para elas? Tome o seu propósito, pequeno, preciso, concreto, prático. Lembramos que o Santo Cura d'Ars teve que enfrentar uma luta furiosa porque quase ninguém nas montanhas de Ars ia na missa no domingo. Todos trabalhavam nos campos, não existia domingo para elas. Não estavam interessadas. Eram 200 pessoas, mas o Santo Cura d'Ars sentia o grande peso de levar todos para o céu, e era muito difícil. Talvez que a situação que ele se encontrou a enfrentar seja muito parecida com a nossa. As pessoas não ligam, as pessoas tinham costumes tristes. Ars estava cheio de botecos, falaríamos hoje. Então a situação era difícil, as pessoas viviam se embebedando naqueles botecos, quase que boates, falaríamos nós hoje. Era uma situação moral muito difícil. Então o Santo Cura d'Ars, com muita oração, com muito trabalho, com muito esforço, incansavelmente ele visitava os 40 casebres, as 40 casas, e pregava e se preparava. Imagina que ele passava as noites preparando as homilias, mas depois na missa ia poucas pessoas, até que a sua fama de santidade
aumentou, que tiveram que colocar uma linha de ônibus de Paris para Ars, tantas eram as pessoas que iam visitá-lo. Mas o começo não foi assim. Então, vamos nos perguntar, como é que eu poderia, começando no meu pequeno, a distribuir este pão àqueles que estão ao meu redor? Vamos escutar o Evangelho e depois paramos meditando o nosso propósito. Paz e alegria a todos para este dia. Paz e alegria a todos. Naquele tempo, ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.